Vasco embarca com força máxima para a Colômbia, reforço na Sul-Americana, novidades na lista cruz-maltina e o clube buscando destravar negócio. Pedro Emanuel pediu e agora Dimar Lopes tem que ir ao mercado para contratar o jogador pedido pelo técnico. A lista dos relacionados do Vascão com força máxima. Pedro Emanuel tem novidades na lista, inclusive reforço na lista do Vasco. Vamos aos nomes. Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo. A zaga cruz-maltina: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Wallace Falcão. Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e Paulinho. Também vou acrescentar aqui o João Vitor Mutano, tá? Ele está suspenso porque tomou cartão vermelho naquele jogo contra o Olímpia, mas ele vai ser utilizado pelo Pedro Emanuel no treino de amanhã, no treino da terça-feira, para completar ali o time e possivelmente porque o Pedro também quer utilizar mais o João Vitor Mutano. Os laterais: Paulo Henrique, Puma, Cuiabano, Piton e Paulinho, que é a principal novidade, portanto, o reforço cruz-maltino junto à delegação. O meio-campo: Jair, JP, Tietê, Ramon Rick, Thiago Mendes, Cauã Barros e Johan Rojas. Os atacantes: Marino Inestrosa, Nuno Moreira, David Brenner, Adson Andrés Gomes e confirmado por último João Vitor Mutano, que é o jogador que mesmo suspenso, ele vai estar à disposição para os treinamentos, não para a partida no jogo lá no Atanásio Girardot. A gente vai estar acompanhando toda essa movimentação e aí o Vasco da Gama treinará no CT do Atlético Nacional, na sede deportiva Guarne, que é o CT do Atlético Nacional da Colômbia, onde o Vasco vai realizar o treino. Depois a gente vai ter informações do horário do treino, jogadores que normalmente falam, né, ali no MD-1, que é um dia antes do jogo, pela uma regra ali da Conmebol. Normalmente um jogador costuma falar e a gente vai trazer a expectativa e essa movimentação para você, torcedor cruz-maltino. Quem fica de fora da lista dos relacionados, mais uma vez, é o Alan Saldívia, o zagueiro. E a informação é que o Pedro Emanuel não relacionou o Alan Saldívia mais uma vez, porque até no jogo que ele comandou, o primeiro jogo contra o Vitória, o zagueiro não foi relacionado por um problema no tornozelo. Então, foi até dado ali a informação, né, sobre a questão física do Alan Saldívia, e o Alan Saldívia, então, segue na recuperação dessa lesão no tornozelo. Assim como também a informação que os amigos do RTI Esportes trouxeram nos últimos dias. A informação é que o Pedro Emanuel, que começa a colocar, a implementar a sua cara no Vasco da Gama, pediu um nome, tá? A diretoria cruz-maltina. Foi o primeiro pedido do técnico Pedro Emanuel sob o comando do Vasco da Gama. E o nome é o atacante português, tá? Paulinho, que neste momento veste a camisa do Toluca. Paulinho é um atacante de 33 anos de idade, que tem um contrato com o clube mexicano até o meio do ano que vem. Um jogador que passou praticamente toda a sua carreira em Portugal, passando por clubes como Santa Maria, Gil Vicente, chegando ao Braga, que é um clube de segunda prateleira no futebol português, chegando ao Sporting de Portugal, que é um clube de primeira prateleira, inclusive, e logo em seguida se destacando e sendo vendido ao Toluca do México. As duas temporadas do Paulinho no México são assustadoras, de positivo. O Paulinho tem aí, em 89 jogos, com a camisa do Toluca, tá? Amigo torcedor vascaíno, exatamente 62 gols e 14 assistências, ou seja, em 89 jogos, são 62 gols e 14 assistências. Está varrendo o futebol mexicano, um dos grandes artilheiros do país, um jogador que vive um momento impressionante no México, e a informação é que esse nome foi indicado
pelo técnico Pedro Emanuel, que vê, né, em Paulinho um atleta com uma grande capacidade para reforçar nesse momento o setor ofensivo do Vasco da Gama. Informações aí dos amigos do RTI é que houve sim uma consulta para entender as condições de uma possível negociação, mas até o momento as conversas não evoluíram para uma negociação por conta do alto custo elevado desta operação, tá? Internamente, o entendimento, a avaliação por parte do Vasco é que os valores estão muito acima da capacidade financeira que o Vasco da Gama tem, além também da questão salarial pedida por Paulinho, que está fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Então, nesse cenário hoje difícil, né, por conta da situação financeira, o Vasco praticamente descartou uma investida pela contratação do jogador. Tem uma frase que é muito utilizada no meio, né, do futebol, no meio da imprensa, principalmente, que diz assim, ó: os valores assustam. E a situação do Paulinho é muito sobre isso. Pedro Emanuel chegou, falou: ó, tem um português bom lá no futebol mexicano, Admar. Dá uma olhada, é um novo nome. Aí o Vasco foi lá, ouviu do Toluca o valor que o Toluca quer para liberar o jogador e o valor que o Paulinho quer também receber por mês. Amigo, aí vem a questão. Os valores assustaram e o Vasco, ó, meteu o pé da negociação. Definitivamente, amigo torcedor vascaíno, optou por não fechar negócio com o atacante. Mas seria mesmo, né, cara, um baita reforço aí pro nosso Cruz Maltino, um jogador muito bom de bola, um atleta que, pelos números que estamos vendo, já dá para entender, né, que definitivamente ajudaria muito o Cruz Maltino para o restante dessa temporada de 2026, mas quando os valores assustam, não tem muito o que ser feito. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, torcedor, o que fazer? Dar prioridade ao Campeonato Brasileiro? Esquecer a Sul-Americana é um playoff. Vale vaga nas oitavas. Avançando, a gente pega o Olímpia, que a gente viu que não era um time forte, mas nós fomos fracos diante do Olímpia. E por isso caímos para esse playoff. Para esse jogo, a informação que eu tenho conversando com pessoas de dentro do Vasco da Gama é que o técnico Pedro Emanuel vai mudar a formação tática do time e algumas peças também. Ele precisa começar a botar a mão e o jeito dele. E não vai ter tempo de trabalho. Óbvio que entre o último jogo e o de quarta-feira, um pequeno tempo para treinamento. Mas ele já tem que começar a botar a filosofia dele em campo. Porque, meus amigos, depois é quarta, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. E daqui a pouco já tem ali a Copa do Brasil, que para nós é fundamental. Só que no Campeonato Brasileiro a gente está afundado. A gente pega o Independente agora, pega o Mirassol, pega eles de novo no Rio de Janeiro, porque o primeiro jogo é lá, é fora, na Colômbia. Aí depois a gente tem o Fluminense pela frente. Então a gente vai viver agora, torcedor, 5 jogos importantes. Os 2 da Sul-Americana, o brasileiro, né? Sul-Americana, brasileiro, Sul-Americana e os 2 da Copa do Brasil. E não dá. Não dá para pensar em ser desclassificado de 2 competições e restar apenas o desespero, né, do Campeonato Brasileiro. Porque esse desespero a gente já viveu em outras situações. Dá para sair? Claro que dá. O time é ruim? Não é. Ele tem que entregar mais. Tem que ter uma mentalidade vencedora. Esses caras têm que ser cobrados realmente. Porque tem ótimos salários, a estrutura está muito boa, o pagamento é em dia e a cobrança tem que ser firme. Porque tem que entregar mais. Aqui na Copa do Mundo, me chamou muito a atenção, já falei isso aqui nos vídeos, eu reforço. Foi vice-campeão do mundo da Argentina? Foi. Mas a entrega que tem, eu não vejo no nosso time. Eu estava conversando com o meu grande amigo Roberto Campos, lá da Nova Zelândia, um grande abraço para ele também, membro do nosso canal. Aliás, convido você a participar do nosso grupo VIP, gente. Ali está sendo a maior comunidade independente de Vasco. Vem participar que é legal pra caramba. Manda aqui um e-mail que eu te informo como é que você faz para participar. Pode pagar mensal, semestral, anual, enfim, vem participar. Ele falava sobre o All Blacks, que é uma paixão que ele tem, né, que é o rugby lá, enfim. E aí, assim, cara, Fábio, o All Blacks não tem um time forte nessa temporada, mas vende caro quando é derrotado. Se entrega. Falei, igual a Argentina aqui, Roberto. É o que eu vejo na Copa do Mundo. Ah, foi dominado contra a Espanha. A Espanha é o melhor time, mas não faltou luta. A Argentina ficou com 10 em campo e não deixou de lutar. O Vasco deixa de lutar, baixa a guarda, deixa o adversário
surrar, socar a nossa cara o tempo todo? Cadê o sentimento de... como é que eu posso dizer? De não aceitar, não vou aceitar ser derrotado. E se eu for, eu vou vender cara essa derrota. Porque aí, nós, torcedores, vamos nos sentir representados. Você se sente representado quando eu narro o jogo? Escreve aqui pra mim no comentário. Porque o relato que eu tenho, e quando encontro nas ruas ou recebo muitas mensagens, é exatamente isso. Pô, Fábio, você me representa legal. Por que o jogador não representa o torcedor, então? Eu não consigo entender isso. Se ele lutar, se ele se entregar, o resultado vai ser uma consequência? Cara, todo torcedor vai se sentir representado. E tenho certeza que você também, que isso o Pedro Emanuel traga para esse time. Que pode não ser um brilhante time, mas ele tem muito mais a entregar. Esse time precisa entregar mais. Ah, mas vem aí o Marcos Lamáquia, Fábio. Os recursos vão chegar, o Vasco está pedindo um empréstimo e já vem através do próprio Marcos Lamáquia de 40 milhões de reais para poder exatamente dar um alívio aí na folha até o final do ano. Reforços vão chegar? Vão chegar. Vai chegar um volante, vai chegar um zagueiro, vai chegar um atacante. Só que até chegar isso tudo e eles entrarem no time e resolver, darem certo, cara, os jogos não param. E é esse time que tem que entregar. O senhor Carlos Cuesta precisa entregar mais, o senhor Cuiabano precisa entregar mais, o senhor Puma Rodrigues ou Paulo Henrique quer assumir a lateral direita, tem que entregar mais, o senhor Barros precisa entregar mais, Rojas precisa acordar, Spinelli precisa fazer gol. Pô, esses caras têm que ser cobrados. O Nuno tem que acordar, tem que voltar a performar. Porque o time não é péssimo, o time não é para estar afundado na zona de rebaixamento. E o jogo com o Mirassol virou um jogo assim, aquele jogo de 6 pontos, é um chavão, mas é verdade. Porque o Mirassol começou a subir. Ele já ganhou do Grêmio na última rodada, então ele encostou no Vasco. Cabe ao Vasco vencer o jogo dele e tirar o Mirassol da jogada. Tirar ele fora. Mas para isso, tem que ter atitude. Tem que ter algo que eu não vejo no Vasco. Precisa efetivamente ter isso, né? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos ajudar, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!